tempo atrás, eu diria mais ou menos 5 anos, eu estava passando por uma fase muito difícil. Eu estava orando, fazendo todos os dias uma oração que depois eu até continuo fazendo diariamente. E esta oração é o seguinte: Senhor, ajuda-me a fazer com que meu coração seja totalmente teu. E depois acrescentei mais algumas orações, como ajuda-me a ter um andar íntimo com o Senhor, ajuda-me a apegar naquilo que te agrada e rejeitar aquilo que te entristeça, ajuda-me a investir a minha vida da forma mais estratégica no crescimento do teu reino, ajuda-me a ser guiado e capacitado pelo Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, a andar em verdade e amor com os meus colegas e outros mais que me fogem à cabeça no momento. Mas esta oração teve uma resposta. Orava para que meu coração estivesse só nas mãos dele, que pertencesse unicamente a ele. E aí começaram a acontecer coisas. Comecei a perder espaço, perdi posição, perdi até salário, fui perdendo, e eu não percebia que era a maneira de Deus responder a minha oração. Mas um dia, numa classe bíblica, eu estava lendo um livro que dizia que, falando sobre a videira, e que quanto mais velha a videira, mais fruto pode dar, mas também tem que ser podado muito mais, a planta mais antiga do que a mais nova. E naquele momento Deus me revelou que Ele estava me podando para responder minha oração. Que minha oração foi que o meu coração pertença totalmente ao Senhor. E Ele estava tirando as coisas que haviam ficado importantes demais para mim, para que eu pudesse me concentrar naquilo que eu realmente gosto de fazer e as coisas que Deus me chamou a fazer. E hoje eu estou me deliriando nesta oportunidade que eu tenho. Nada de administração, já paguei meus pecados nesta área. Nada de administração, é só ministração, só andando junto com os missionários, procurando fortalecer e procurando encorajar os missionários em qualquer lugar neste mundo, não é? E também levando a palavra para pregar nas igrejas e nas escolas. Então eu vou nos lugares que eu jamais esperava, Timor-Leste, Bali, lugares assim que eu nunca imaginava que eu iria chegar. Tem dia que eu levanto e dou uma olhada e penso, meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui? Mas Deus é muito bom e eu louvo a Deus pela fidelidade dele neste ministério. Todos precisam de um amigo. Não sei porque a gente gosta de uma linguagem bem espiritual, mas se você quer saber a necessidade de um pastor, de um missionário, precisa de um amigo de verdade. Há poucos dias eu estava na França e uma missionária nossa, muito abatida, porque os filhos não estão seguindo o Senhor como ela e o marido. E o marido, ele tem a capacidade de orar pelos filhos, mas continuar trabalhando. Mas ela estava absorvendo esta situação e ela estava muito abatida. De manhã nós levantamos e fui conversar com o marido, ele fez um café, não é? O dia tem que começar com café, não é? E aí depois do café veio ela, sentou-se e eu perguntei, e como vai você? Como é que você está suportando essa situação? E ela começou a falar, e falou, e eu de vez em quando, sei, que pena, E foi desta maneira que nós conversamos por 3 horas. 3 horas. E aí quando ela tirou tudo de dentro e colocou, porque precisava de falar com alguém, aí nós
pudemos ministrar para ela e Deus levantou um missionário. Agora eu me sinto realizado quando isso acontece. Na China havia uma família, eram 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos, uma filha e um filho. E um dia o marido e a filha foram sequestrados. E depois de alguns dias descobriram que estavam mortos. E a missionária então, ela voltou para a Inglaterra, a terra dela, e caiu numa profunda depressão. E lá nesta depressão muita gente ia levando sempre uma palavra. Às vezes nós os crentes temos sempre a nossa palavra-chave, aquilo que conhecemos de coração, e independente da necessidade da pessoa, a gente, larga aquela palavra sobre a pessoa e às vezes não faz sentido nenhum, não é? Somos muito afoitos para falar e devagares para ouvir. Aí todo mundo foi e o pastor não foi, e ficou esperando. E tanta gente foi com versículo para dar, versículo aqui, versículo dali, ela agradecia, mas não fazia efeito nenhum. E quando os membros da igreja achavam que tinha cumprido com a responsabilidade para com ela, dando-lhe um versículo bíblico, aí o pastor chegou, foi à casa onde ela estava e bateu a porta. A missionária mandou entrar, ele entrou e ficou em pé, perto da porta, orando, pensando o que fazer. Aí ele se dirigiu para o sofá, onde a missionária estava, deitado, e ele abaixou-se, deu um beijo na testa, virou as costas e foi embora. Dizem que ela começou a sarar a partir daquele momento. Não é que o beijo agora seja o remédio para todas as situações, mas a compreensão, a solidariedade, às vezes é só a presença, sem ter que falar muito. Então, eu estou aprendendo a ouvir as pessoas. Quando no Brasil eu visitava os nossos missionários, eles sempre reclamavam, venha mais e fique mais tempo. E aí eu perguntei, e se eu ficar mais tempo, o que é que vocês querem que eu faça? Aí eles disseram, unanimemente, venha nos ouvir, venha nos ouvir. E então é isso que eu procuro fazer. Vamos ouvir a palavra de Deus? Tá bom. Eu estava passando esta fase difícil e tendo as coisas tiradas de mim, eu não estava compreendendo como Deus estava operando. Agora eu sei, louvo a Ele por isso. Mas eu estava em Londres visitando os missionários e um deles falou, eu tenho um livro que você deve ler. E é um livro que, eu acho que é um livro que nós já publicamos aqui no Brasil. A Unção, de R.T. Kendall, grande pregador americano que passou a vida dele pregando na Inglaterra. E naquele livro, ele contou uma experiência. Ele disse que um dia ele foi preparar um sermão. E era sábado. Normalmente ele dizia que ele gastava a semana inteira, pelo menos uma parte de cada dia preparando a mensagem. Mas a semana foi muito corrida e só no sábado que ele conseguiu. E nesse sábado então, ele tomou café com a esposa e naquela hora trocaram algumas palavras meio assim, duras, ásperas. Mas mesmo assim ele subiu lá para o seu aposento para estudar. Diz que estudou a manhã inteira estudou, mas nada de mensagem. Parecia que tudo que ele lia, a palavra não se abria para ele. Ficou ali, de vez em quando ele pensava naquelas palavras que havia trocado com a esposa, mas sempre ele pensava, mas foi ela que começou. Se alguém tem que pedir perdão, é ela. E aí voltava aos estudos e nada. Foi almoçar, teve um almoço frio, só a comida estava quente, a conversa muito fria. E depois do almoço voltou lá para o seu aposento e ficou lá estudando e orando, Deus me dá mensagem.
Quando deve mais ou menos 4 horas da tarde, ele pensa, eu acho que eu devo pedir perdão da minha esposa. Ali desce a escada, vai até a cozinha onde ela está e disse, querida, por favor, aquelas palavras que eu disse para você, não devia ter falado não, por favor, você me perdoa. Aí ela disse, não, fui eu que comecei, eu quero que você me perdoe. Interessante quando no momento de reconciliação, ambas as pessoas reconhecem que tem uma falha a consertar. Aí ele ficou tão alegre, subiu aquela escada correndo, chegou lá, abriu a Bíblia, a palavra começou a saltar da palavra, da página, e dentro de 30 minutos já estava com a mensagem para o outro dia. E depois ele fez uma análise do que havia acontecido. Ele disse que ele fez uma comparação entre 2 pássaros. Um é o pombo e outro, a pomba. Alguém sabe a diferença? Não vai dizer que o pombo é masculino da pomba. Não, são 2 pássaros diferentes e diferentes de temperamento também. O pombo é aquele pássaro que está na praça. E você vai andando na praça e aí aqueles pombos, eles abrem o caminho, você vai passando e eles vão fechando de novo. Igual pedestre na Praça 7, não é? O carro vem, o pessoal abre um espaço, o carro passou, fecha o espaço de novo. Mas o pombo é assim, não se assusta, não tem problema com barulho, com movimento. Fica calmo em todas as situações. A pomba não. A pomba é aquele pássaro que você viu no programa, acho que é o Toque de Anjo, que teve aqui no Brasil um tempo atrás. E aí sempre quando os anjos vinham para resolver a situação, aí levanta uma pomba e vai saindo e voando, e você sabe que o programa já terminou. Foi a pomba que desceu sobre Jesus quando ele recebeu o Espírito Santo, a unção para o seu ministério, lá no batismo, lá no Rio de Jordão. E muitas vezes o Espírito Santo é comparado a uma pomba, mas a pomba é sensível. Você faz aquele movimento e a pomba se assusta, não é? Levanta voo, vai embora, não aguenta barulho, não aguenta movimento, fica assim muito sensível a essas coisas. E ele disse que ele sentiu que naquele dia a pomba, que estava sempre sobre ele, com a unção do Espírito Santo, a pomba se assustou, levantou o voo e ele ficou sem unção para preparar a mensagem. Eu achei muito interessante a colocação dele, porque a Bíblia fala que nós não devemos nem apagar o Espírito e nem entristecê-lo. E no momento que nós entristecemos o Espírito, perdemos aquela graça do Senhor. Não é que ficamos sem Deus, Ele não nos abandona no sentido de da gente perder a alma, alguma coisa assim. Não, mas nós perdemos a graça, perdemos aquele prazer de estar com Ele, perdemos a intimidade com Ele, perdemos, quem sabe, a unção para fazer as coisas. E a gente tem que tratar o Espírito Santo com carinho. E a Bíblia fala de como nós podemos entristecer o Espírito. Está em Efésios capítulo 4. E por favor, abra a sua Bíblia no versículo 32. Efésios 4, 32. Vamos ler a partir do versículo 29. Não é 32, não é 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente
a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, seguindo estas orientações positivas e evitando as negativas, nós não corremos risco de entristecer o Espírito e de perder a sua graça e a sua unção sobre a nossa vida. Eu acho que entre todas as palavras aqui, o que mais me destaca nesse texto é a palavra perdoando-vos mutuamente uns aos outros. O perdão deve ser uma característica muito forte entre os cristãos. Há pouco tempo eu vi uma notícia na TV americana. Havia um desastre de avião. Não foi um desastre grande como este aqui. No Brasil, há poucas semanas atrás, onde eu acho que não sei se eles vão chegar a uma solução. Aí cada um vai culpar o outro até esquecer. Mas neste avião havia apenas 4 pessoas. E o avião bateu contra a montanha, em Colorado. E havia entre os 4, 3 adultos e um adolescente. Os 3 adultos sobreviveram ao acidente e o adolescente morreu. E um dos que sobreviveram foi o pai da criança que estava no banco de trás e que morreu. Foi constatado o erro do piloto e então a mãe da criança foi entrevistada na TV e perguntaram-lhe: e você não guarda mágoa no seu coração contra este piloto que errou e que provocou o acidente? Ela disse uma coisa impressionante. Eu não sei onde ela aprendeu. Alguém disse que deve ter sido Shakespeare. Mas ela disse: não, eu não guardo mágoa, porque eu aprendi que guardar mágoa no coração é a mesma coisa que tomar veneno na esperança que a outra pessoa morra. Eu achei muito bem colocada a palavra dela. Deu para toda a nação americana esta palavra. Eu achei tão bem dada. Na realidade, quando nós temos um problema com alguém, uma mágoa contra alguém, uma rixa, uma dificuldade de relacionamento com alguém, nós às vezes pensamos: eu vou fazer a outra pessoa sofrer. Eu quero que esta pessoa sinta o que eu senti. Eu fui machucado e eu quero que a outra pessoa também saiba o que é ser machucado nesta questão. Mas na realidade, desejando que a outra pessoa sofra, nós aqui ficamos com a mágoa e ficamos tomando o veneno na esperança totalmente fútil de que a outra pessoa sofra. Somos nós que sofremos, ficamos magoados, ficamos amargurados, ficamos com o coração como que envenenado e acabamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, entristecendo o Espírito. E ele então levanta voo e nós ficamos sem saber que ele não está mais conosco naquele mesmo sentido. Ficamos como Sansão, na hora que cortaram o cabelo dele, não é? Agora não pense que os carecas não têm a força não, hein? A calvície, eu já aprendi isso, não é? É excesso de hormônio masculino, sabia? Sansão, ele tinha, não foi pelos cabelos, mas pelo Espírito Santo. E este era uma aliança que ele havia feito, não é? Um voto dos nazireus. E quando ele cortou o cabelo, então perdeu a força. E o triste é que ele não percebeu que o Espírito havia se retirado dele. Essas palavras são muito tristes para mim.
E às vezes nós vivemos no dia a dia sem perceber que o Espírito Santo não está nos ungindo, nós não estamos vivendo aquela graça, estamos sentindo Ele ausente. Não nos abandonou completamente, mas a unção dele não está conosco. Há um problema, a mágoa. E estas atitudes que se fala aqui, não é? Gritarias, cólera, ira, blasfêmias. E todos nós queremos ficar livres disto. Ninguém quer um coração amargurado. A Bíblia fala que aquela pessoa que tem o coração amargurado, ele se contamina e contamina também as pessoas em sua volta. Eu conheço bem isso, porque meu pai era um homem amargurado. E como nós sofremos por causa disto. Ele fugiu de casa quando tinha 15 anos de idade. Roubou um carro, atravessou a fronteira do estado, foi preso. Mas como ele não queria ter mais nada com a família dele, quando perguntaram o nome e o endereço, ele não deu nome, não se identificou. E quando perguntaram a idade, quando ele tinha 15 anos, ele disse que tinha 18. E por isso ele foi preso. E ficou 7 anos numa prisão de adultos, dos 15 até os 22 anos. E quando ele saiu então, casou-se com uma mãe e fez um voto que nenhum dos seus filhos passaria tempo atrás das grades. Eu sou o mais velho de 5 filhos, mais bonito também. E você pode imaginar os outros então. Mas cada um de nós teve que aprender a conviver com a amargura do meu pai. E parecia que qualquer coisa era suficiente para ele explodir. E cada um tinha a sua maneira de conviver. Eu procurava falar com ele. Mas quando não deu mais, eu fiz o que ele mais temia. Eu também fugi de casa. Com 16 anos, fui para uma estrada, eu estava com medo de meter uma faca entre as costelas dele. E aí eu saí de casa, fui andando na estrada, enfim consegui uma carona. E nesta carona era um caminhoneiro que ia para um estado longe do meu. E o homem não queria conversar. Eu fiquei aí com os meus pensamentos. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Eu sou muito jovem para estar saindo assim. Pensei também, será que papai vem atrás? Porque se ele vem, eu vou apanhar. E pensei ainda na minha mãe, como ela iria sofrer com a minha fuga. Porque papai era grande, era do meu tamanho. A mamãe era baixinha, bem baixinha assim. Às vezes as pessoas, quando a gente estava junto, diziam, mas como é que um homem tão grande pode ter saído de uma mulher tão pequena? Eu sempre brincava, falava, e você não sabia também? Eu nasci desse tamanho. Não, mas ela era baixinha e frágil fisicamente, mas ela era mais forte que papai. E quando ele colocava a gente para baixo, ela vinha atrás e levantava a gente de novo. Ah, bendita mãe que sabe levantar os seus filhos e acreditar neles. Mas cada um tinha o seu jeito de lidar com o papai. Tem um irmão que qualquer coisa ele corria e se escondia. Tem um irmão que por 2 anos, de tão traumatizado, ele não falava uma palavra na escola, só falava em casa, mas fora de casa não falava. Teve um irmão que fez uma oração, que Deus mandasse um carro para bater em papai, para ele morrer. E um dos irmãos, um dia, papai foi dar um soco nele, e ele errou o soco na vida dele. O perdão, não é? Perdoando-vos mutuamente. Eu creio que muitas e muitas vezes as coisas que mais entristecem o coração de Deus são aqueles momentos em que nós guardamos uma mágoa. Quando falamos mal de uma pessoa,
quando contamos para as outras pessoas o que a pessoa fez conosco. E além de plantar esta semente da raiz de amargura mais funda no nosso próprio coração, e ainda ficamos publicando, ainda ficamos falando para os outros, ainda queremos denigrir a imagem daquela pessoa, e Deus fica entristecido, o Espírito Santo levanta voo, ficamos só, ficamos sem unção, ficamos assim como amarrados em nosso espírito, e é muito triste isso. Eu sei, há uns 12 anos atrás, eu escrevi um livro que tenho aqui, O Poder Restaurador do Perdão. Eu precisei muito disto para mim, porque em muitos momentos nós ficamos feridos. Acho que se você quisesse um contexto para a mensagem, eu diria, em primeiro lugar, nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Segundo lugar, todos nós ficamos feridos, não é? Magoados, ficamos traídos às vezes, atacados, machucados. E para você se ver livre da ferida, você tem que perdoar totalmente a pessoa que te feriu. E dependendo do grau de dor que você sofreu, ou prejuízo que você levou, perdoar a pessoa é extremamente difícil. E ainda existe o fato de nós, às vezes, confundirmos o que é o perdão. Nós pensamos que é basicamente uma emoção, que nós de repente sentimos um grande alívio e a emoção passa por nós e a partir daquele momento a pessoa está perdoada e nunca mais nós vamos sofrer. Mas eu acho que a maioria de nós sabe que não é assim. Às vezes você perdoa a pessoa, mas depois de um tempo você repassa aquelas cenas, você revive aquelas emoções, você se lembra do que a pessoa fez, e se você não controlar os seus pensamentos, logo você está como antes, precisando perdoar de novo. E o pastor, ele disse que o amor de Deus foi uma decisão dele, uma escolha que ele tomou de nos amar. O perdão também não é uma emoção, basicamente, é uma decisão, é uma escolha, é um compromisso que fazemos. E é um processo também em que nós recebemos a cura. A gente haveria tanta coisa que gostaria de falar sobre o perdão. Estou preparando um seminário, já fiz o livro, estou trabalhando em outro sobre este assunto. Mas o perdão é um poder extraordinário, o poder restaurador do perdão. Quando nós examinamos as Escrituras, Jesus nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E a Bíblia diz também que nós devemos perdoar como nós fomos perdoados por Deus. E a verdade é que Jesus, ele nos deu não somente um exemplo, mas ele estabeleceu o padrão para o cristão. E quando ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, ele estava deixando um padrão para seguirmos. Mas como fazer isso? Perdão não é fácil. Raramente nós ficamos assim, levantamos de manhã, eu vou sair perdoando todo mundo. Hoje eu estou alegre, vou perdoar aquela pessoa o mal que me fez. Nossa vida não é assim. O perdão é difícil. E às vezes só quando reconhecemos que é a nossa responsabilidade. Teve uma pessoa que me traiu, e quando eu fiquei sabendo, eu reagi rapidamente. Eu disse, eu sou cristão. Eu sou forte, eu perdoo. Eu não vou deixar isso me fazer sofrer. Eu perdoo. Mas na realidade eu precisava de processar um pouco mais o que passou comigo. Eu tinha que reconhecer e até dizer para alguém que eu estava sofrendo. Porque as feridas fazem a gente sofrer. As traições também. Os ataques que são dirigidos a nós. E eu acho que fui muito afoito para dizer perdoado. E logo, depois de algumas semanas, eu passei pelas emoções de novo. E é sobre isso que eu queria
focalizar nos últimos momentos. A habilidade, a capacidade dada por Deus de perdoar, tem a expressão, perdoou e esqueceu. Não, esqueceu não. Não precisa sentir a obrigação de esquecer. Como é que você vai esquecer o seu grande sofrimento? Não, mas você pode lembrar, e depois de um processo de Deus no seu coração, você pode lembrar o ocorrido sem aquele sentimento de tristeza, de mágoa. Perdão é um processo também. Decisão seguida por um processo de cura interior. Eu sei que eu vou ter que escolher bem as minhas palavras, mas eu queria dizer que vocês se lembram da Corrie ten Boom? Tem aquele livro Refúgio Secreto. Ela contou a experiência dela. Como família holandesa, esconderam judeus na casa durante a Segunda Guerra Mundial. E um dia, os nazistas descobriram, os judeus foram levados para a Polônia para morrer, e a família holandesa foi levada para um campo de concentração. E ali ficaram durante a guerra. O pai dela morreu no campo, e ela e a irmã dela, que o nome dela era Betsy, ficavam num alojamento. E este alojamento era um lugar muito ruim. Tinha umas beliches, mas nunca fizeram uma dedetização lá. Todas as noites tomavam picadas dos insetos. De vez em quando só podiam tomar um banho. E quando tomavam banho era o seguinte: faziam uma fila, mandavam tirar toda a roupa. As mulheres então tiravam toda a roupa, faziam uma fila para chegar aos chuveiros. E os guardas ficavam ali olhando, fazendo comentários, não é? Às vezes gozações. E ela lembrou-se da cara de um guarda que olhou para a irmã dela com aquele olhar de lascívia, e a fisionomia dele não saía da cabeça dela. Mas ela saiu depois da guerra, ela foi liberta, saiu pregando nas igrejas, na Alemanha, em outros lugares. E um dia estava pregando numa igreja sobre o perdão, e olhou no auditório, havia ali aquela cara que ela não conseguia apagar da memória dela. Lá estava o guarda no auditório. Aí tomou um choque, mas continuou pregando e terminou a mensagem. Aquele guarda veio à frente e disse: Corrie, que bom que você perdoou até os guardas, porque eu quero que você me aperte a mão para dizer que eu sou perdoado, porque eu fui guarda naquele lugar. E ela disse que eu sei, porque a fisionomia estava na cabeça. Não é verdade que às vezes... Quem sabe você? Quem aqui já foi ferido profundamente, não é, na sua vida? Você foi muito ferido, não é, traído. Quem é que tem uma pessoa, se você fechar os olhos e pensar no que aconteceu, você consegue lembrar muito bem o nome da pessoa, não é? Você sabe, claro que sabe. E se você fechar os olhos, você consegue até ver a fisionomia da pessoa. Não é? Foi o que aconteceu com ela. Mas ela disse que naquela hora ela pensou: ele não merece o perdão. Vai ser a coisa mais difícil na minha vida. Mas também disse: se eu não perdoar, acabou o meu ministério. Eu não tenho direito nenhum de falar sobre o perdão se eu não perdoo este homem. Disse que tomou a mão e apertou a mão e disse: você está perdoado. Diz que foi como se fosse um choque elétrico que passou por ela. Uma experiência muito grande, uma emoção também grande, provocado pela decisão de ela perdoar. Mais tarde, ela voltou a pensar nele. E mesmo com aquela experiência de perdão, se você não guarda o coração, a Bíblia diz: acima de todas as coisas, guarda o coração, porque do coração é que procedem as questões da vida. E aí ela viveu de novo aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos sentimentos, até aprender uma coisa, uma verdade libertadora. Para mim foi libertadora. O sentimento
nada mais é que uma reação involuntária. Você não consegue decidir o que você vai sentir. Você decide o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai falar, o que não vai falar, até mesmo o que pensar. A Bíblia diz que devemos escolher os nossos pensamentos, mas o sentimento não, ele vem. E ela disse: o sentimento, e a ilustração que ela usou, foi daquele sino na torre da igreja, que sempre tinha um sino, e aí para tocar o sino você puxava a corda, puxava a corda, e aí quando você queria terminar de tocar o sino, que badalava lá em cima, você soltava a corda, e devagar o sino foi batendo mais devagar, mais baixo, e enfim para. E não vai começar de novo, a não ser que você vá e comece a puxar de novo a corda. Este é o problema que às vezes enfrentamos, que voltamos a puxar a corda, e o sino começa a bater de novo, e passamos por aqueles sentimentos, e todo aquele perdão que estávamos dispostos a oferecer na hora, aí volta aquele sentimento, volta aquela revolta, e nós ficamos magoados, entristecendo a Deus, contaminando a nossa vida, e às vezes contaminando até a família e os amigos. Poder restaurador do perdão. Este não foi o nome que eu dei ao livro, foi Pleno Perdão Já, aproveitando as diretas já da época. Mas um amigo me deu um conselho: não, dá um outro título, O Poder Restaurador do Perdão. Escrevi o livro e pensei que já entendia muito bem o assunto, mas aí eu passei de novo por uma traição, mais ou menos 4 anos atrás. E eu comecei a escrever esse livro aqui, Paz Interior em Tempos de Crise. Estava vivendo um momento de paz, de repente vieram umas crises. Minha esposa já falou: nunca mais você escreve sobre a paz. Deixa que Deus vai te provar em tudo que você escreve. Faça um livro sobre as dificuldades da vida na praia. E aí eu tive que rever as minhas posições e perdoar uma pessoa. Não é que hoje eu não tenho esse vínculo de emoção com a pessoa, mas eu sofri. E nesta passagem eu escrevi um capítulo sobre: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Moderação é amabilidade, gentileza. Terminei de escrever o capítulo, li para minha esposa, olhei para ela, ela estava chorando. Eu falei: qual que é o problema, querida? Ela disse: Jorge, você não percebe que você escreveu este livro para você mesmo? E foi. Mas Deus, Ele trata com carinho de todos nós. Se nós estamos dispostos a perdoar e nunca mais falar mal da pessoa que nos feriu, nós podemos ter uma grande reconciliação. E se a pessoa não está disposta a se reconciliar conosco, nós ficamos reconciliados conosco mesmo, com Deus, e ficamos com paz no coração, apesar da atitude da outra pessoa. Muito melhor quando há reconciliação. 2 pastores na África, cada um morava numa aldeia. Um dia tiveram uma discussão feia, e depois de alguns dias o pastor pensou: eu devia ir lá e consertar as coisas com meu colega. Era meia-noite, não havia luz elétrica na aldeia e nem no caminho. Então ele fez uma taxa, acendeu a taxa e foi caminhando na trilha. Ele disse que era tudo escuro, mas lá, bem distante, havia um pontinho de luz assim. E aquele pontinho de luz foi crescendo e crescendo. E lá no meio do mato, numa trilha, os 2 pastores se encontraram e se abraçaram e se reconciliaram.
e se perdoaram mutuamente. E me disseram que ali naquela noite começou um avivamento que durou por 30 anos. Olha o que Deus pode fazer quando nós estamos dispostos a viver de acordo com o padrão dele. Começando com isso, é uma coisinha só, perdoando-vos uns aos outros mutuamente no Senhor, porque ele, assim em Cristo Jesus, nós fomos perdoados, não é? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esta palavra que ele falou dos seus crucificadores, eu acho que se aplica a nós também. É através desta palavra que somos perdoados por ele. E nós temos que ser o povo mais perdoador do mundo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Seria uma hora de alegria de atender os irmãos na tenda aqui de livros. Temos um estoque de livros. Temos esse aqui também, Na Procura de um Grande Amor. Aqueles que estão indo lá para consultar sobre o namoro, está aqui o livro. Alguns dizem que é o livro do desencalhe, não é? Eu não dou garantia não, mas vai ajudar a você a não abaixar o seu padrão de comportamento e não aceitar o comportamento de alguém que também está abaixando o seu padrão. Senhor, eu louvo-te por esta igreja, por esta noite, por esta gente, por esses irmãos e irmãs em Cristo. Cada um já teve uma ferida, uma dificuldade, uma pessoa que é difícil de amar, que é difícil de perdoar. Mas eu peço que agora tu derrames graça sobre todos os corações. E as pessoas que hoje sabem que são perdoados por Jesus e querem permanecer com a paz no coração, sem entristecer o espírito, sem perder a unção de Deus, sem perder esta presença maravilhosa do Espírito Santo, que o Senhor possa derramar a graça de perdoar, 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 perdoar e sempre perdoar, e nunca mais puxar a corda, nunca mais deixar o sentimento tocar, mas, Senhor, de tomar posições fortes, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Olhe para mim um instante. Eu queria incentivar os irmãos a lerem o livro do pastor Jorge, Paz Interior em Tempos de Crise, o poder restaurador do perdão. Esta palavra que você ouviu, e esse livro, não apenas para os solteiros, mas principalmente para os pais, e principalmente os pais que têm filhas. Esse livro, A Procura de um Grande Amor. Você recebeu também um ticket para fazer a assinatura da revista Mensagem da Cruz. No tempo da reunião, vou pedir ao pastor Jorge para ficar ali na tenda, ali é chamada Tenda da Bênção, exatamente para atender os irmãos, não no sentido só de levar o livro, mas se você quer ainda que talvez ele ore com você, abençoando, você que tem vivido momentos delicados nesta hora, nessa área, sobre relacionamento, sobre o perdão. Essa semana a irmã Ezinete me contou uma experiência muito interessante. Semana passada, ela foi realizar um seminário de intercessão numa cidade, uma cidade do estado de São Paulo. Mas quando ela chegou, ela viu que na igreja havia assim uma frieza muito grande do pastor, no sentido de recebê-la. Porque aquele pastor, há uns anos atrás, há 2 anos atrás, tinha sido candidato a prefeito da cidade.
E aconteceu que a expectativa é que ele seria eleito, porque as igrejas, as outras e a própria igreja dele, todo mundo falando que ia votar nele, ia votar. E ele perdeu. E teve poucos votos. E aquilo feriu tanto, que ele comprou 700 porcos. E foi criar porcos. E continuava como pastor. Mas no coração dele havia um sentimento. E ele começou a dizer que ele preferia ficar com os porcos do que com os irmãos. Olha só a loucura. A mágoa, o rancor. O prazer dele era cuidar de porcos. Naquele seminário, Deus falou. Ele foi confrontado. A amargura que o dominava. Quando aquela raiz foi arrancada, aquele homem arrependido voltou a ter o prazer novamente. O perdão liberta. Há uma oração que nós vamos cantar agora que diz: sonda-me, quebranta-me, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, quebranta-me, ousa-me. Senhor, eu quero ser, ó Deus, como uma flecha que possa realmente atingir o alvo. Senhor, eu quero ser, ó Pai, realmente como uma ponte. Eu não quero construir muralhas em minha volta. Eu quero ser esta ponte. Eu quero me aproximar. Eu quero levar essa tocha. Eu vou encontrar, quem sabe, o seu coração, sua família, a sua célula, não sei. Barreiras começaram a existir. Mas hoje, unidos, vamos dar as mãos pelos corredores também. Levante a mão do seu irmão. Não é esse cântico, é o outro. Pode ser esse. Sonda-me, Senhor. Levante a mão do seu irmão bem alto. Quebranta o meu coração. Bem alto, levante a mão dele. Transforma-me conforme Transforma-me. a tua palavra. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ensine até que em mim Sim. se ache só a ti. Sim. Então, Vem, Senhor. Vem. usa-me, Vem, Senhor. Senhor. É o que Deus quer para a sua vida.